eu acabo de abrir para o público, né? Eles vão começar a entrar aqui na nossa sessão. Enquanto eles entram, eu vou fazer só as palavras iniciais, eu já passo a condução dos trabalhos. O professor Ulisses apresentar o doutor Cláudio Contador, a doutora Maria Alejandra. Chegamos ao final do nosso evento, a nossa última palestra, a última atração. Eu queria falar que foi uma grande satisfação por parte do centro e da nossa universidade, né, conseguir realizar, mesmo na pandemia, o nosso Fórum de Liberdade Econômica. Tivemos aí mais de 500 inscrições ao longo desse dia, né, participando online em vários momentos, 200, 300 pessoas, 150 pessoas. Tivemos aí 71 trabalhos apresentados, né, 10 palestrantes, 5 sessões de palestra, 2 lançamentos de livros, e conseguimos fazer isso dentro do horário, dentro do prazo, sanando as pequenas dificuldades de operação com plataforma, né, mas de forma rápida e eficiente, e cumprimos um evento que eu acho que é um formato que vai acabar se perpetuando, né, permitindo que a gente consiga contactar, né, o professor Cláudio, acho que deve estar no Rio de Janeiro. Sim. Ontem trouxemos palestrantes que estavam em Nova York ou em Michigan, né, em Minas Gerais, em Brasília, e graças a essa plataforma a gente consegue, né, unir e fazer essa conversa importante. E eu quero registrar e agradecer novamente ao Fundo Mackenzie de Pesquisa, na figura do analista de operação, o Edivaldo, que foi um parceiro enorme para conseguir viabilizar a aquisição e todos os recursos financeiros necessários para a gente realizar o fórum. Né, a equipe do Mackenzie, da GERT, a Gerência de Tecnologia de Informação, que nos deu suporte para a compra das tecnologias que nós estamos adotando. Também agradeço a Ordem dos Economistas do Brasil, que foi parceira nesse evento, e inclusive encerrando aqui a participação da doutora Maria Alejandra, e a instituição como um todo, né, que confia no nosso trabalho e deu condições para que nós pudéssemos chegar aqui nesse final de evento, um público que participou, não só assistiu, mas perguntou, interagiu. Então isso foi muito importante, né? Foi um evento vivo a despeito da distância física. Então eu fico muito contente, muito satisfeito. E por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, eu agradeço a equipe. Eu comecei ontem agradecendo essa equipe e eu encerro hoje agradecendo essa equipe, que é a equipe que está lá segurando o dia a dia do centro, o Alan, que é nosso analista sênior, o professor Julian Portillo, nosso professor convidado da pós-graduação Lato Sensu e egresso do nosso programa, pesquisador associado, a nossa mestranda Mariângela Ghiseline, que é bolsista de pesquisa, né? Eu sem o apoio deles, eu não teria conseguido fazer um décimo desse evento. Então, agradeço a todos, agradeço a nossa instituição e passo a palavra à condução dos trabalhos, professor Ulisses. Muito obrigado. Prazer em conhecê-los aqui. Obrigada. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui mediando essa palestra de encerramento, né? Essas 2 palestras de encerramento. Eu vou começar falando brevemente aqui do currículo da professora Maria Alejandra Madi. Foi professora e pesquisadora do Instituto de Economia da Unicamp, onde atuou como chefe de departamento de teoria econômica, coordenadora de cursos de graduação em ciências econômicas e de especialização em economia financeira, vice-diretora do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica e do Centro de Estudos de Relações Econômicas Internacionais. Atualmente, a professora é presidente do Comitê Científico das Conferências da World Economic Association, na Inglaterra, editora assistente do International Journal of Pluralist Economics Education e fellow do Center for Market Education na Malásia. Atua como pesquisadora no Centro de Estudos de Pragmatismo, na PUC de São Paulo,
é professora na FIA Business School, no curso de pós-graduação em Diplomacia Corporativa e Empreendedorismo, e foi eleita em 2020 vice-presidente de Assuntos Culturais da Ordem dos Economistas do Brasil. Então, vai estar conosco a professora Maria Alejandra, professora doutora Maria Alejandra, e professor doutor Cláudio Contador, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, coordenador do programa de treinamento e da equipe de avaliação social de projetos da Silcom, empresa de consultoria, autor de extensa bibliografia técnica em avaliação social de projetos e do livro clássico Projetos Sociais, que está na sua 5ª edição, com o professor doutor Cláudio, com grande experiência em licitações em agências internacionais, além de ter sido e ser um consultor internacional de muito prestígio. Então, prazer tê-los aqui comigo. E, bem, a gente já... O tema vai ser sobre avaliação, né, de custo-benefício, avaliação social de projetos de infraestrutura. Eu não sei qual seria a ordem que os palestrantes convidados prefeririam seguir. Como você que é o nosso grande orientador aí, escolhe. Geralmente as mulheres são as primeiras, mas não tem problema. Hoje em dia isso não pega muito bem. Professora, a senhora quer começar? Posso começar, até porque talvez a minha fala seja mais geral e depois, né, o professor Cláudio, com mais experiência, entre em mais detalhes, eu acho, né, do processo todo. Então, vamos começar. Eu agradeço o convite, uma honra estar aqui, né, nesse encerramento, ao lado do professor Cláudio Contador, ao lado de todos os professores do Mackenzie. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para, então, começar... Será que peraí, eu tenho que fazer alguma ação aqui para a senhora poder ter o... A senhora consegue compartilhar a tela? Então, eu tentei... Eu compartilhei, mas... Não está aparecendo, né? Está aparecendo agora a tela? Está aparecendo... Está começando, tá? Está carregando, está carregando. Está carregando? Está carregando. Assim que terminar de carregar, acho que vai aparecer. Eu acho que ela está vendo, mas nós ainda não estamos. Se demorar mais um pouco, a gente pode voltar e eu pedir para repetir o processo. Para o processo, Foi. Agora foi. Agora foi. Tá. Então, deixa eu aqui... Então, agora já foi, né? Então, vocês estão vendo a tela. Sim. Vamos ver até a tela inicial, né? Então, minha fala aqui hoje vai apresentar algumas ideias gerais, né, sobre a questão das tendências, né, do investimento em infraestrutura, o problema do Brasil hoje em relação à infraestrutura e assim, a mudança, né, que vem sendo proposta pelo governo no sentido de se alinhar às tendências internacionais no que diz respeito à governança dos projetos de infraestrutura. Então, nós estamos num período bastante particular, né, em relação às tendências globais em investimentos na infraestrutura. Claramente que os impactos, né, da pandemia estão colocando a infraestrutura em xeque, né? Mas também nós temos uma série de inovações financeiras, como, por exemplo, Green Bonds, né, que sendo liderado pela União Europeia. Nós temos uma série de inovações tecnológicas que estão forçando, né, toda a discussão das cidades inteligentes ou ainda de novas tecnologias clean, né, limpas. E também nós estamos, né, com uma questão mais estrutural, temos a questão da resiliência e sustentabilidade nos projetos de
de infraestrutura. Essa questão não é só vinculada às mudanças climáticas, mas também é uma questão vinculada ao próprios modelos de crescimento que talvez nas últimas décadas favoreceram um tipo de investimento em infraestrutura que não deu conta das necessidades sociais e ambientais. Toda essa discussão... Doutora, desculpa, se a senhora quiser, talvez fique mais visível para as pessoas que estão assistindo, se a senhora maximizar o PowerPoint. Maximizar, tá bom. Já estava maximizado? Já estava aqui. Agora sim. Agora sim. Desculpa. Um minutinho só. Preciso voltar para anterior. Essa discussão da resiliência e da sustentabilidade, ela é importante nos projetos de infraestrutura, na medida em que vem sendo sempre sendo discutida a questão que é necessário evitar o que foi chamado de tragédia dos bens comuns, né? Cada vez mais é entendida a infraestrutura como um bem comum e também, né, a partir, né, do trabalho de Harding, apontando para essa discussão sobre a tragédia dos bens comuns já no final da década de 60, começar a pensar que as ações econômicas descentralizadas, elas podem contrariar interesses sociais e ambientais de longo prazo. Então, toda a discussão de infraestrutura e resiliência e sustentabilidade, me parece que vem no sentido de evitar, né, essa tragédia dos bens comuns. Claro que nós avançamos, né, muito em algumas questões do ponto de vista das mudanças climáticas e nós estamos também tendo que arcar, né, com essas consequências, mas eu acho que já está colocado em debate esse problema das tragédias dos bens comuns desde o final da década de 60. Agora, do ponto de vista da governança, né, dos bens comuns, me parece que vale a pena destacar a participação que teve no debate da governança a economista Elinor Ostrom, né, Nobel de Economia, na verdade a primeira mulher a ter o Nobel de Economia. Ela coloca em questão que, de fato, as economias de mercado com múltiplos agentes, vários centros de poder, têm mecanismos de conflito, têm mecanismos de cooperação também, né? Como nós podemos conciliar interesses em torno dos bens comuns? Como nós podemos, na verdade, trabalhar, né, uma governança que possa favorecer os mecanismos sociais, né, a validade desses mecanismos sociais? O primeiro aspecto, né, dessa governança é uma definição clara, né, do uso dos bens comuns, ou ainda do que seria um bem comum, né? Uma outra, né, questão importante seria a definição das regras de uso desses bens comuns. E uma terceira questão importante é considerar os benefícios, os custos sociais. Ela fez uma série de trabalhos, tá certo, sobre governança dos bens comuns, sempre apontando para novas saídas no sentido de política econômica. Como é que a política econômica pode lidar com essa questão da conciliação de interesses e que, como numa economia de mercado, tem, né, a questão, né, do vários centros de poder, vários centros de mecanismos de cooperação também. O que ela não chama apenas atenção para eventuais fontes de conflito, mas também fontes de cooperação. Então, acho que é isso que interessa muito na nossa discussão hoje aqui. Agora, o importante nesse sentido é que o Brasil, em 2020, o Brasil em 2020, o país ele foi apontando para uma nova governança para avaliação social da infraestrutura, isso no meu entender, entendendo cada vez mais o valor social dos recursos compartilhados, explicitando benefícios e custos para a sociedade e considerando falhas de mercado e externalidades. Quer dizer, a economia de mercado ela leva a algumas falhas, né, falha e externalidades que têm que ser consideradas, na verdade, do ponto de vista da evolução
dos investimentos. Se a gente for pensar no quadro da evolução de investimentos em infraestrutura no Brasil, de fato, a crise de 2014 é um marco, né, para a gente pensar o que vem acontecendo, né, no período 2015-2019. Né? Nós tivemos uma queda do ponto de vista da evolução dos investimentos em infraestrutura. Por isso que é importante destacar, né, essa mudança em 2020 e pensar quais são as consequências que pode vir a ter essa mudança, né, de sinalização de projetos de investimento que foi realizada recentemente pelo Ministério da Economia. Se a gente for clarear um pouquinho mais esse mapa, né, dos investimentos em infraestrutura, em 2019, né, no último ano, nós tivemos, na verdade, uma participação, né, é muito pequena ainda, né, no PIB do investimento em transporte, energia, telecomunicações e saneamento, né? E se a gente for pensar, né, na questão da participação do setor público e do setor privado nesse período, né, pós 2014, né, onde se define a crise, né, a crise da queda, né, do crescimento econômico, os investimentos no do setor público recuaram, né, e os investimentos do setor privado também recuaram, mas há diferenças setoriais. O investimento público recuou em transporte e energia elétrica, né, enquanto que os investimentos do setor privado também, né, tiveram uma queda no setor de telecomunicações, enquanto que houve crescimento em energia elétrica e saneamento. Esse panorama, né, chama, né, para um debate já só por si, para um debate sobre o futuro dos investimentos na infraestrutura no Brasil. Como eu disse a vocês, o Ministério da Economia, né, nesse ano, mas já vem, né, reforçando pelo decreto de 2019, um olhar, né, mais da Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura sobre as competências no que diz respeito à definição de metas, né, elaboração de planos, elaboração de estudos que possam vir a favorecer esse hiato, né, de investimentos e adaptação, alinhamento à questão das tendências internacionais. Quando eu fiz referência a Elinor Ostrom sobre a questão desse conflito e cooperação, né, que existe nas economias de mercado, é porque eu acredito que nessa governança da infraestrutura que está sendo promovida, né, no Brasil, no meu entendimento, algumas perguntas-chave que são novas, né, no meu entender são novas. Quer dizer, qual é a necessidade estratégica do projeto? Quais são os stakeholders do projeto? Né? Não basta a empresa ter interesse ou ainda o Estado ter interesse, isso é desejável do ponto de vista socioeconômico? Quais são os efeitos distributivos? É importante conhecer os benefícios sociais e os custos sociais dos novos empreendimentos. Além de se perguntar, o projeto é viável economicamente e financeiramente sustentável? Há condições práticas, técnicas, né, para implementar o projeto? Então, me parece que há uma matriz, né, de stakeholders, né, que leva à consideração não apenas de aspectos econômicos, mas também de aspectos socioambientais e principalmente levar em consideração a questão das externalidades, das falhas de mercado e o Estado como um agente que está definindo, né, uma novas questões quanto à governança dos investimentos privados. Um indicador disso, né, no meu entender, houve uma mudança na metodologia para a governança dos investimentos no setor de infraestrutura, né, da metodologia, né, que era tradicional de estudo da viabilidade técnica, econômica e socioambiental. Nós estamos, né, o Ministério da Economia até lançou toda uma consulta pública em relação à chamada avaliação custo-benefício, né, quer dizer, avaliação do retorno socioeconômico, né, que envolve uma série de ajustes, né, seja da questão fiscal, seja da questão
questão dos preços de mercado, a consideração do que a gente, né, do que foi nas notas técnicas denominado de preço social, preços sociais, para correção das externalidades negativas, né, de eventuais projetos de investimento. O objetivo é padronizar, né? Ter uma viabilidade, a análise da viabilidade socioeconômica, ela seja padronizada, permitindo comparar projetos. Houve uma consulta pública, né, que até dia 10 de setembro. A ideia é adotar gradativamente essa mudança, né, de metodologia, né? Claramente que o foco não é mais o benefício, eventual benefício privado, mas sim o benefício líquido para a sociedade em termos do valor presente. Então, nesse jogo, né, que os economistas, na verdade, nós economistas estamos acostumados a trabalhar do valor atual, do valor futuro, né, dos investimentos, é claro que essa visão curto-prazista, né, curto-prazista dos investimentos, me parece que está fora desse contexto, né? Nós precisamos pensar os efeitos de mais médio e longo prazo e pensar uma avaliação, uma valuation, né, que seja ponderada por alguns novos fatores. Nesse sentido, eu não vou dar destaque, o professor Cláudio é muito mais na verdade, capacitado para fazer toda essa discussão dos indicadores, né, da avaliação, mas me chamou muito a atenção, né, essa ideia, né, do Brasil adotar, né, a taxa social de desconto, né, ou seja, um custo social de oportunidade do capital, né, que é um custo, na verdade, uma taxa ponderada, né, levando em conta a poupança interna, a poupança externa e a rentabilidade do investimento privado. Me parece que essa ideia do preço, de um preço social, né, de uma taxa social de desconto, é uma ideia que alinha, né, na verdade, o Brasil com as tendências internacionais. Eu não consegui dados muito atualizados, mas me interessou, né, pesquisar como é que essa taxa social de desconto vem evoluindo, né, desde os anos 60. Na verdade, não é uma questão nova, como eu disse, na verdade, a preocupação com o bem comum, com a tragédia dos bens comuns, já vem desde os anos 60. E interessante que algumas tendências nesse processo. Por exemplo, países que adotaram, assim, já nos anos 60, como o Reino Unido, essa taxa social de desconto, eles vieram diminuindo, né, a taxa social ao longo do tempo e vieram também diferenciando as taxas para projetos. Por exemplo, projetos de infraestrutura de prazo médio tem uma taxa de desconto maior em relação a projetos, por exemplo, de 30 anos, né? Me parece que a China também tem adotado essa prática, né, em alguns projetos em relação à questão da sua temporalidade. A Espanha adotou taxa social de desconto diferenciada em função da característica do projeto, né? Agora, temos uma variação das taxas, né? Que, assim, algumas variam, assim, no tempo, né, de 3 a 10, 12%, né? Quer dizer, nós não temos uma taxa talvez média de uns 7, 8%, que é aqui mais ou menos o Brasil vai adotar. Em 2020, o Brasil adotou uma taxa de, assim, pela nota técnica, de 8,5% real ao ano, né, ao ano. Mas o que eu queria chamar a atenção é que há uma tendência internacional, e o Brasil começa a se alinhar a essa tendência. Na nota técnica, né, sobre a taxa social de desconto, os valores, né, que variaram entre 5% nos cenários, né, na avaliação do cenário, entre 5% e 11%, e a decisão foi por uma taxa de 8,5%. De 8,5%.
Então, eu acho que esse cenário que vem se apresentando, ele coloca questões muito interessantes para a gente repensar, né, a questão da infraestrutura, depois da gente ter já discutido tanto a questão de privatização, parcerias público-privadas, quais são as novas questões, né, que está sendo trazidas por esse debate sobre avaliação social dos projetos de infraestrutura. Me parece que o Estado, né, sinalizando, né, está tendo um papel mais ativo na sinalização da seleção dos projetos. Né? Por outro lado, né, me parece que é um alinhamento à tendência internacional da nova governança dos fluxos de investimento e aquela, né, noção de investimento sustentável, né? Que se fala que os fluxos de capitais eles estão seguindo, né? Os mercados onde haja uma prioridade para investimentos sustentáveis. Claro que tudo isso num contexto de ainda muita relevância das parcerias público-privadas. O Estado não tem condições, né, fiscais de arcar com esses projetos, como nós vimos num contexto, né, de crise, como o recente, 2014 e 2018, houve um recuo dos investimentos em setores extremamente importantes para o crescimento econômico. Por outro lado, essa questão de olhar, né, para as questões de infraestrutura num olhar multifacetado, né? Quer dizer, infraestrutura é um bem comum, há questões sociais, há questões ambientais, há questões técnicas, há questões econômicas. Nós temos que realmente fazer uma avaliação onde todas essas questões possam emerger. E, por outro lado, chamar atenção para que, além do econômico, do eventual benefício econômico, há uma responsabilidade socioambiental das empresas. Mas me parece que toda essa tendência de investimento sustentável está chamando, né, quer dizer, atenção para essa responsabilidade socioambiental. A governança das empresas, né, ela vem se modificando a questões de marca, a questão de mercado, há uma série de questões envolvidas que pressões, né, da concorrência que vem levando a uma modificação da própria governança. Em particular, por exemplo, eu queria chamar a atenção aqui que é interessante que como essa matriz de stakeholders é considerada hoje na avaliação de projetos, mas do ponto de vista da governança das empresas, isso aparece também, mas no contexto da chamada diplomacia corporativa, quer dizer, é necessário levar em conta essa matriz de stakeholders, é necessário pensar diferente, né? Essa questão do conflito e da cooperação. Agora, eu queria só finalizar, até porque algumas dessas questões eu trabalhei num livro recente, que eu chamei de Complexidade, Economia e Sociedade. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos diante de um fenômeno muito complexo, né? Complexo no sentido que ele tem vários determinantes. Eu acredito o seguinte, vários determinantes que estão interagindo no tempo, que temos novos fatores emergentes, enfim, a própria Elinor Ostrom, ela usa o paradigma da complexidade para pensar a questão da governança da infraestrutura, mas eu acho que, só para fechar aqui, eu queria dizer o seguinte, achei muito oportuna essa sinalização da consideração explícita da avaliação social, mas claro que só isso, né, não é suficiente, né? Até porque por conta da própria complexidade do fenômeno da infraestrutura, né? É claro que sempre temos que ter um olhar sistêmico e nós temos uma série de outros problemas, né, associados ao processo de investimento brasileiro, que já foram, né, estudados em termos de vários indicadores, né, de eficiência, competitividade, enfim, que até fatores culturais que estão sendo considerados no assim chamado processo de investimento sustentável. Mas, de qualquer maneira, apesar de várias dificuldades que nós temos, eu acredito que é um passo importante, né? Foi dado um passo importante para uma nova governança dos projetos de infraestrutura. Muito obrigada.
Bom, professora, muito obrigado. Foi uma palestra muito boa, excelente. Antes de passar a palavra ao professor Cláudio Contador, né, queria parabenizá-la, porque acho que a senhora deu um overview muito interessante sobre a questão da avaliação social nos projetos de infraestrutura, mas eu queria mencionar que nós aqui na Universidade Mackenzie, nós temos o mestrado profissional em Economia e Mercados. Inclusive, no público aqui temos vários ex-alunos, onde eu leciono exatamente a disciplina Avaliação de Projetos e Impactos Econômicos, e uma parte dessa disciplina eu ensino aos alunos avaliação social de projetos. Eu me formei no Chile, então trabalhei muito com isso lá, e também fiquei gratamente surpreso por essa iniciativa aí da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura de ressuscitar. Inclusive, até participei da consulta pública, os comentários, enfim, da literatura internacional atualizada. E queria dizer que nós aqui no mestrado profissional em Economia e Mercados já lecionamos essa disciplina há vários anos. Então, para nós foi uma grata surpresa. Para nós foi uma grata surpresa em tê-la aqui, enfim, e toda essa iniciativa que está surgindo, tá certo? Com certeza. Então, eu vou passar a palavra ao professor Dr. Cláudio Contador, e, professor, fique à vontade. Eu gostaria de dizer também que, bom, vou comprar seu livro, acho que deve ser muito interessante, e professor Cláudio Contador tem vários alunos aqui no público que leram Projetos Sociais, seu livro clássico aí de avaliação social de projetos, né? Porque acho que o professor Cláudio vai concordar que nós gostaríamos que essa metodologia de avaliação fosse ampliada para todos os setores, não só para a infraestrutura, dada, inclusive, as restrições financeiras, né, do governo. Enfim, mais do que nunca é preciso avaliar bem o uso do dinheiro público. E outra coisa, professor, tem alunos também aqui que leram a sua introdução à teoria geral do Keynes. Então, assim, eu acho que tinham a curiosidade de conhecê-lo, tanto um grupo de alunos quanto o outro. Mas eu também dou uma matéria de macroeconomia na graduação, e é leitura obrigatória dos alunos, a introdução que o professor Cláudio, brilhante, fez a teoria geral. Bom, vou passar a palavra ao professor Cláudio, então. Obrigado, professora. E, no final, a gente faz uma rodada de perguntas do público. Pode ser assim? Perfeito. Vamos fazer assim, então. Então, professor, o senhor com a palavra, por favor. Obrigado. Obrigado, Ulisses, por essa apresentação. Maria Alejandra, olha, você levantou tantas questões aí que eu acho que seria o caso de um debate, não de um falar, depois outro fala, que fica uma coisa muito contida. E foi ótimo você ter falado primeiro, porque eu tenho várias... Vou evitar tocar pontos que você já tinha mencionado e aproveitar para fazer gancho. Teria 4 grandes itens para nós, na minha apresentação. Primeiro é a questão, o que está em volta da avaliação social de projetos, também chamam de avaliação econômica, eu prefiro social, que era o mais adotado lá na Universidade de Chicago. É um tema, sem dúvida nenhuma, fundamental, né? E eu vou falar um pouco mais adiante sobre o que aconteceu no Brasil, e nós vamos perceber que desde 2019, na verdade, 2018, já começamos a sinalizar uma mudança nisso. Agora, é um tema que tem implicações normativas muito grandes, né? E toda vez que nós começamos a falar um pouco de implicações normativas, se pensa logo no papel do governo normatizando e regulando a vida das pessoas. A avaliação social não é isso.
mas procura, pelo menos, evitar que os erros aumentem. Existem muitas falácias, eu não vou discuti-las aqui, mas existe, então, uma conotação social. Esse termo social sempre leva a uma discussão muito grande se nós estamos falando sobre ideologia, não é isso. E, finalmente, eu vou deixar para falar no final a questão dos fundamentos da avaliação social de projetos, da teoria do bem-estar, que tem as aplicações as mais variadas possíveis, inclusive para aplicação, para desempenho de políticas públicas. Eu gostei muito daquele seu quadro que você fala no Covid-19. Nosso grupo está começando agora, esperando também que o Covid dê um refresco para nós, mas nós estamos começando a pensar numa pesquisa mais ampla, que seria o impacto do Covid, número de mortes, incapacitação, etc., que teve em termos de futuro do país, em termos de capital humano que está sendo perdido. Mas isso é outro assunto. Bem, deixa eu então tocar no segundo tema, que é por que a avaliação social é importante. Tudo parte da constatação de que mercados não são perfeitos. Existe uma série de distorções, existem falhas de mercado, a informação não é completa, ela é assimétrica, grupos têm mais força do que outros, e tudo isso fazem com que a gente se afaste do chamado mercado perfeito. Existem externalidades, né? Poder de capacidade de reação são diferentes também, surgem os monopólios, oligopólios, etc. Impostos e subsídios nem sempre são aplicados da maneira correta. Existem licenças, restrições, enfim, uma série de óbices que fazem com que a gente se afaste daquele modelo perfeito, seria tão agradável do mercado competitivo. Agora, o importante é o seguinte, alguns desses mecanismos, como, por exemplo, impostos, subsídios, licença, etc., podem ser usados exatamente para corrigir problemas da avaliação social de projetos. Eu não sei se nós vamos ter... Quanto tempo... Desculpa a pergunta. Temos quanto tempo aqui, Ulisses? Você, como nosso grande moderador. Olha, a gente estimou de 30 a 40 minutos de exposição, mais ou menos, para cada palestrante. Okay. Então, depois, eu acredito que uns 10 minutos, algo assim, de perguntas do público. Tá bom, tá perfeito. Isso daí... Bem, por que a avaliação social se diferencia de uma análise de um projeto, do ponto de vista financeiro? Porque um bom projeto privado, do ponto de vista privado, não necessariamente é um bom projeto, do ponto de vista social, quer dizer, para a sociedade como um todo. Um bom projeto, um mau projeto privado são as 4 combinações. Se nós olharmos a avaliação privada e social, então, nem sempre um bom projeto de um dos cantos é bom para o outro. E nós vamos ter 2 grupos de projetos muito bem caracterizados. Aquele projeto que é bom para o setor privado e é bom para o setor público. Nesse caso, esse projeto, o governo não tem que se meter em nada. Deixa que o próprio mercado, já que é um bom projeto, do ponto de vista do investidor privado, o próprio mercado vai adotar isso daí. E nós temos aquele outro conjunto do extremo oposto, de projetos que são péssimos do ponto de vista social e péssimos do ponto de vista privado. Esse também ninguém tem que se meter, porque não vai ser realizado. Então, sobram os outros 2, aqueles que são bons sob o ponto de vista privado, ruins sob o ponto de vista social, mal sob o ponto de vista privado, bom sob o ponto de vista social, que é onde deve existir algum tipo de interferência do setor público. Como é que pode ser feito isso? Pode ser através de empréstimos com subsídio, pode ser através de parcerias, que é a palavra mais adequada desse momento, é isso, né? Juntar setor público e privado, isenções fiscais,
que é um ponto que nós mais adiante podemos falar. O Ulisses tem trabalhos fantásticos sobre essa questão de isenção fiscais em distritos e polos. Enfim, existem, então, diversas formas que nós podemos colocar em prática os fundamentos da teoria do bem-estar. Você começou a tocou bem, aliás, na questão da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura. Deixa eu falar um pouquinho antes, retroceder um pouco, até mesmo pela minha idade. Eu vivi muitos anos 70, foi quando eu voltei dos Estados Unidos, onde a avaliação social de projetos estava no auge. Eu era do IPEA, trabalhava no IPEA, e que era um grande fórum de discussões sobre isso. Aliás, o IPEA voltou também através do Carlos von Dollinger, que era da minha época lá. Estão fazendo um trabalho muito interessante de reestimar os parâmetros sociais que nós tínhamos naquela época, lá dos anos 70. Só que agora com metodologias melhores, e o Brasil melhorou muito em termos de estatística. Então, na década de 60, 70, eu não cheguei a pegar muito a 60, mas a 70 eu peguei. A avaliação social de projetos começou a ser praticada no Brasil, até por um motivo que não tinha muito a ver com a avaliação social. Era a necessidade de atrair recursos de fora, empréstimos. E como esses empréstimos vinham atrelados à necessidade, à exigência de avaliação social, principalmente projetos do banco, financiamentos do Banco Mundial e outras agências, então, com isso, começamos a adotar. Isso ajudou muito. Inclusive, existem algumas pessoas que dizem que a melhoria na eficiência alocativa de recursos no Brasil, o aumento de produtividade causada pela avaliação social de projetos ajudou a impulsionar a época do milagre. Quer dizer, a economia brasileira começou a funcionar melhor. Hoje, se nós olharmos para trás e olharmos para a situação de hoje, dizer assim, puxa, já tivemos alguma coisa que tinha condições de ter uma economia com uma melhor qualidade. Mas, enfim, então era muito mais por pressão, por necessidade de ingresso de financiamentos externos que se adotou a avaliação social. Depois, não. O próprio BNDES e os bancos regionais, eles começaram a adotar essa avaliação porque viram que, de fato, ajudaram muito. Ao longo do tempo, esse papel dos bancos, principalmente os bancos regionais, e aí, quando eu falo bancos, são aquelas agências também de fomento regionais, os critérios foram começando a serem relaxados, porque começou a pingar, os interesses políticos começaram a contaminar o que estava se passando aí. Mas não tenha dúvida que, por exemplo, eu fui consultor do Banco Mundial, o Ulisses também. Eu já peguei uma época de consultor no Banco Mundial em que eles olhavam, como estavam começando a olhar para o Brasil, BNDES, aliás, BNDE na época, assim com um pouco de inveja, porque era verdade mesmo, o BNDE era maior do que o Banco Mundial em termos de recursos. Era uma coisa impressionante. E nós tínhamos uma máquina de avaliar projetos que era, inclusive, com um número muito menor de funcionários. O Banco Mundial, para quem sabe, já esteve trabalhando com eles, é uma grande organização de serviço público aquilo. Mas, enfim, mas houve um bom crescimento do sistema doméstico de fomento, e aos poucos a própria necessidade de financiamento externo, salvo naquelas crises da dívida externa, foi diminuindo. E, com isso, também o interesse da análise custo-benefício foi diminuindo. Em 2007, eu estou fazendo um corte aqui no tempo, porque os critérios, os fundamentos de avaliação de projetos no Brasil, avaliação social, começaram a ser relaxados já no governo Sarney. E, a partir daí, começamos a ter uma crescente decadência. Até que, em 2007, o Programa de Aceleração
econômico e crescimento econômico, o PAC da Dilma, simplesmente extinguiu a avaliação de projetos. Não era mais necessidade, e porque isso daí atrasa, você tem que examinar um projeto, às vezes é um projeto de infraestrutura, é um calhamaço, então esquece isso, não vamos burocratizar. E aí aconteceu o que nós estamos observando hoje. Em 2018, eu acompanhei isso, quer dizer, antes do governo do presidente Jair Bolsonaro, em 2018, mas já na gestão do Temer, ele iniciou um resgate e com o lançamento de manuais em conjunto com a Casa Civil. É interessante a estrutura disso daí. Era a Casa Civil, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda começaram a recriar a ideia dos manuais. Quando eu olho para uma situação dessas, eu digo, poxa, mas nós já tivemos, nós temos manuais, mas é necessário que o governo, de novo, volte a chamar a atenção para essa necessidade. Bem, em 2019, finalmente, o Ministério da Economia, com a batuta do Paulo Guedes, ele resgatou o tema, implantou a Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, e o primeiro grande... Bem, eles fizeram um procedimento muito interessante, que são as licitações, abrindo para consulta pública. Isso é fantástico, isso deu um ânimo. Eu estava do lado de cá, apesar de conhecer o pessoal que estava do lado de lá, mas senti um ânimo muito grande no momento que estão colocando para o mercado, perguntando o que vocês acham disso. E a Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura lançou primeiro um texto básico sobre a taxa social de desconto, e lançou depois o segundo, já com as conclusões, onde estabeleceu esses 8,5%. Eu acho isso foi um avanço enorme, porque saímos, sabe, daquelas ideias mirabolantes, precisamos usar uma taxa social de desconto. O que é taxa social de desconto? Precisa ter um número para isso. E o governo deu um número, 8,5%. Eu tenho, inclusive, está disponível isso, eu tenho algumas críticas, não é crítica, reparo sobre isso, porque projetos, setores têm risco diferente. Eu acho que nós temos que dosar a taxa de desconto, quer dizer, ter uma taxa básica, que seria livre de risco, e escalonado. Nós temos um trabalho que separa em 22 setores, dando espécie de acréscimos no que seria o prêmio para risco. Mas isso eu acho que já é um ponto mais adiante, e, de qualquer forma, o estabelecimento dessa taxa social foi fundamental. O governo agora está começando a trabalhar nos outros parâmetros sociais. Por exemplo, salário social. Como é que nós vamos definir salário social? A outra, taxa social de câmbio, também é outro item. Já existem vários trabalhos a esse respeito, e já existem até soluções de que, enquanto nós não temos condições de apresentar algo diferente, e eu acredito até que não seja, os números não venham a ser tão diferentes do que nós tivemos no passado, porque está mais ou menos em linha com o que se observa nos outros países, nós já vamos ter daqui a pouco os chamados parâmetros sociais estabelecidos. A questão da aplicação foi bem colocado pelo professor Ulisses. Por enquanto está se falando muito da infraestrutura, mas os fundamentos da avaliação social de projetos, eles podem ser adotados e devem ser adotados em qualquer outro tipo de projeto. Para preservar a ideia da liberdade econômica, que seja, pelo menos, exigido que todo projeto que tenha algum tipo de fomento, algum tipo de licenciamento, parceria, qualquer coisa que exija papel do Estado, esse projeto tem que atender critérios. Se o setor privado quiser fazer um projeto ruim, por conta dele,
desde que atenda legislação de não agressão ao meio ambiente, etc., todos os impactos negativos têm que ser considerados. Isso é problema dele, né? Mas o fundamental é que tudo aquilo que tem algum tipo de recurso do setor público, ou seja, recurso nosso, tenha que passar por algum tipo de avaliação. Nós falamos muito em infraestrutura, sempre lembrando do governo federal, mas é fundamental entender que a avaliação social de projetos tem que ser estendida para estados e grandes capitais. Estados que eu digo são as secretarias. Mais uma vez, o Ulisses tem um trabalho muito interessante com matriz insumo produto. Nós estamos desenvolvendo juntos um outro trabalho em que isso é fundamental. A questão alguns municípios, alguns estados começam a conceder isenção tributária para quem se estabelecer dentro de um determinado polo, dentro de um determinado distrito. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque gera emprego naquela região. Agora, qual é o custo disso? Você está abrindo mão, o Estado está abrindo mão de receita de tributos. Esse é o efeito direto. Agora, qual é o efeito indireto? Pode ser que a atividade esteja sendo gerada por aquele projeto seja tão espetacular que está gerando emprego que não acaba mais, gerando uma série de outras atividades. Então, ótimo isso daí. Uma coisa compensa a outra e todos vão viver muito felizes. Isso se aplica muito também no tocante a municípios, as grandes capitais. Cedo ou tarde vão ter que adotar isso. E é bom lembrar o seguinte, um ponto: essa taxa de desconto social de 8,5%, ela não é obrigatória, está sendo recomendada. Eu acho que teria que ser um pouco mais forte disso, sabe? Por exemplo, agências federais, alguma agência pública que esteja envolvida é exigência. Não pode ser diferente disso. Tudo bem, tem a questão do risco, mas isso é uma outra discussão. Pode ser que não seja a melhor a solução ótima, mas é o que nós teríamos agora. Como é que é feita essa análise social? Para aqueles nossos participantes aqui que não conhecem muito, mas pelo visto o Ulisses já disse que tem vários aí que conhecem, são melhores talvez até do que, mais atualizados do que eu. O que interessa na avaliação social é a efetiva contribuição do projeto para a sociedade. Agora eu não estou mais preocupado com o quanto o empresário vai ganhar, como é que vai ser, o que o banco recebe. Eu estou preocupado apenas quanto é que a sociedade está sendo beneficiada ou punida. E, para isso, nós precisamos fazer as correções de preços, né? Preços de mercados e preços sociais diferem, existem, às vezes, diferenças marcantes. É importante, então, que os preços do projeto sejam corrigidos para adotar, então, esses parâmetros sociais. É o salário social, é a taxa social de câmbio, o preço da terra, o meio ambiente, que é um dos temas mais críticos no momento atual. E mais um item que, na minha época, nos anos 70, não se falava, mas é o valor estatístico da vida. Isso é algo que agora nós estamos aguardando essa crise do Covid, mas para saber o custo econômico do Covid, quanto é que isso custou ao Brasil? Certamente muito mais do que qualquer campanha de vacinação, o que ajuda a uma reflexão maior no tocante às políticas públicas, né? E a questão das externalidades. Hoje, a mais visível é o impacto ambiental. Agora, isso, em alguns momentos, se torna quase que uma fobia. As pessoas começam a ficar assustadas com isso. Vai ter impacto ambiental. Sim, mas isso pode ser evitado através de ações corretas. Agora, é importante saber qual é o custo disso. Quanto que o setor, o meio ambiente está sendo afetado? Existe, para os ecologistas, existe um termo chamado tipping,
T-I-P-I-N-G, que é você vai abusando do meio ambiente, vai abusando, ele vai degradando, e você sempre imaginando, não, deixe que a floresta volta sozinha. Isso é verdade até um certo ponto. Porque na hora que atinge esse tipping, nunca mais aquela área se torna de tal maneira degradada que é recuperável. Muitos desses tippings aconteceram no passado histórico nosso, da pré-história, devido a fatores que nós não tinha nenhuma ação antropogênica. Mas, no momento atual, isso tem que ser evitado. Eu acho que isso daí é uma questão fundamental, não é apenas que estão falando mal do Brasil no exterior, não é isso. Não vamos nos preocupar tanto com isso. Você fica prestando muita atenção que os outros estão falando de você, você acaba não fazendo nada ou vai fazer alguma coisa errada para atender todo mundo. Mas esse é um tema, o meio ambiente, de fato, nós já temos muito mais metodologia do que nós tínhamos nos anos 70, e tem um dos grandes técnicos do Brasil, o Ronaldo Ceroa, tem muita coisa escrita, foi um dos grandes desenvolvedores de metodologias para isso, que hoje são metodologias até que o Brasil, diria que em termos de metodologia, o Brasil avançou muito, muito mesmo. Agora, isso tem que ser levado a sério. O impacto ambiental é sério, sabe? Principalmente porque você está destruindo fatores de produção. Você tem que evitar chegar ao chamado tipping. Depois do tipping não tem mais nada. Se deteriorou, acabou. Não tem como recuperar. Eu vou falar agora, finalizar isso, não sei se teria mais alguma coisa, sobre um tema que está me preocupando muito. E já que nós estamos falando aqui num fórum de uma universidade, eu acho que e o Ulisses está envolvido isso na sua docência, que é a questão da formação do capital humano para avaliação de projetos. Eu tenho circulado muito Rio de Janeiro, São Paulo menos. Eu evito entrar em São Paulo porque o Ulisses é a área dele. Aqui é como se fosse mafioso. Um não entra, né? Não é verdade isso, estou brincando. Mas o fato é o seguinte: o governo está exigindo, está colocando à frente um projeto de avaliação social de projetos e, eventualmente, já está faltando mão de obra para isso. Porque todo aquele pessoal dos anos 70 já está aposentado, está afastado, não está mais interessado. Alguns poucos centros, algumas poucas instituições de ensino superior, e aqui eu parabenizo muito a Mackenzie, porque está voltando a resgatar isso. No Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, tem alguma coisa também. Mas não é suficiente, porque nós temos que dotar a máquina federal, toda ela das agências e instituições estão envolvidas, temos que fazer a mesma coisa para estados, secretarias, etc., e aí o número é muito maior, eventualmente para os grandes municípios e também para o setor privado. Escritórios de consultoria, escritórios de montagem de projetos estão precisando de técnicos disso. Eu estou ligado a alguns e o pessoal está assim, poxa, que coisa estranha, agora o governo está querendo inventar alguma coisa. Não está inventando nada. Simplesmente é algo que é necessário no Brasil de hoje. Eu não sei se eu teria muita coisa a mais, eu me coloco à disposição aqui de vocês, aí do professor Ulisses, não sei se atendi, mas de qualquer forma, Varela, você tocou em pontos aí que daria uma bela discussão, viu? Eu agradeço muito, Ulisses. Bom, professor Cláudio, foi uma exposição também brilhante e acho que bastante esclarecedora e complementar ao que a professora Maria Alejandra falou, né? E eu queria mencionar, né? O senhor falou dessa questão aí do capital humano, né?
e o que tem acontecido, por exemplo, quando o governo do Estado de São Paulo ou a Prefeitura de São Paulo consegue financiamento do BID ou do Banco Mundial, é que tem havido a necessidade de contratar técnicos estrangeiros, dado que aqui no Brasil é um conhecimento perdido, né? Então, assim, Exatamente. realmente a gente realmente aqui precisa de um esforço, né? Acho que eu me arriscaria até a dizer que o nosso mestrado profissional em Economia e Mercados é pioneiro aqui no Brasil em ensinar essa metodologia. E nós também lá eu ensino a parte da avaliação ex post, quer dizer, os impactos. Sim, né? Esse é um ponto importante, Luiz. É um ponto importante, é um ponto que as empresas estão prestando cada vez mais atenção, visto aí problemas, por exemplo, em Belo Monte e outros projetos que não se atendeu a esses impactos, né? Eu queria, parece que tem, sim, a gente enviou aqui a todos os participantes o link aqui de outros mestrados profissionais, além do mestrado profissional em Economia e Mercados, o mestrado profissional em Controladoria, a pós-graduação, e a gente está fazendo em escolas econômicas liberais, em formato EAD, e o mestrado profissional em Administração. Tem os links para as pessoas que estão assistindo às palestras dos professores se interessarem. E eu acho que, não sei, haveria alguma pergunta do público? Senão, eu mesmo faço uma pergunta para cada um dos participantes. Haveria alguma pergunta do público? Alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Bom, eu vou fazer primeiro, então, como a professora Maria Alejandra foi a primeira a se apresentar, né, apresentar a palestra, eu queria perguntar para a professora, bom, a gente, na verdade, em avaliação social, né, temos os dois enfoques clássicos, né, que é o enfoque de eficiência, que não toca a parte redistributiva, e temos o enfoque das ponderações distributivas, ou seja, para o público em geral, o enfoque que, além de fazer a parte de avaliação de eficiência alocativa de recursos, né, escassos, se preocupa pela redistribuição de renda que o projeto poderia gerar. E tem uma metodologia que é um meio do caminho do professor Arnold Haberger, né, que acho que também foi professor do professor Cláudio, ele também me deu mais aulas, e ele é o grande pai dessa metodologia, né? Claro que tem outros... E falando de ideologia, aqui no Brasil, essa metodologia, durante um certo tempo, o professor Cláudio deve saber, ela ficou associada à direita, ao governo militar, mas isso é uma grande bobagem, porque a gente tem autores de todas as cores políticas na avaliação social. Tem o Little e Mirrlees e outros que estão mais na centro-esquerda. Então, assim, mas existem esses dois caminhos, né? E o caminho do meio do professor Haberger, que foi o criador do enfoque de eficiência, que é o enfoque das necessidades básicas, que meio que mistura um pouco a questão da eficiência e foca em certos grupos na parte distributiva. Eu queria saber o que a professora Maria Alejandra pensa sobre o enfoque de necessidades básicas. Eu na verdade, não conhecia esse enfoque nas necessidades básicas, mas eu acho que, a princípio, né, a princípio ele pode vir a
talvez ser um orientador, né? Orientar esse enfoque distributivo. Talvez não haja tanta incompatibilidade entre eles, né? Quer dizer, porque as necessidades básicas, elas estão na raiz, né? Na raiz da discussão sobre o que, na verdade, nós estamos desejando em termos do projeto, né? Porque se, afinal de contas, a avaliação, né, dos aspectos distributivos tem a ver com necessidades, né? Porque se uma economia, né, tem um certo grau distributivo muito mais equitativo, na verdade, na hora que você vai avaliar um projeto, a questão das necessidades, tem uma outra dimensão. Agora, num país como o Brasil, onde tanta desigualdade, né, a questão das necessidades, ela aparece com uma intensidade, né, muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, a questão saneamento no Brasil, né? Saneamento no Brasil é uma questão distributiva e que se de uma necessidade básica, né, que até chama, até nos choca, né? Nos choca, porque de fato isso tem que ser de alguma maneira resolvido, né, na próxima década. Não vamos, né, temos que ter compromisso social. Então, eu acho que talvez a questão das necessidades básicas ela sirva como um guia, né? Mas combinada, né? Combinada com essa questão da estrutura distributiva, né? Porque, de fato, mas distribuir em função do quê, né? Em função do quê? Talvez distribuir em função das necessidades básicas, mas realmente eu não conheço a fundo, não, talvez o professor Cláudio possa estabelecer, né, mais tecnicamente uma diferença entre os resultados da avaliação, né? Porque aí eu estou me prendendo mesmo a alguns princípios norteadores, né, da decisão, né, de avaliação. Agora, talvez ele possa realmente entrar mais nas consequências. O que significa, né, do ponto de vista das consequências, avaliar pelas necessidades ou avaliar pelos critérios distributivos? Professor, eu vou tomar liberdade de responder, porque eu quero fazer uma outra pergunta ao professor. Aham. Tem uma outra pergunta pensada para ele. Mas não, é o seguinte, na verdade, é uma metodologia que surgiu face às críticas de que a avaliação social só estava tocando no aspecto da eficiência e e realmente não considerava aspectos distributivos, mas a diferença é que aí existe um foco em determinados grupos, que sejam os mais necessitados, porque uma crítica que também se faz à metodologia que inclui o impacto distributivo é que ela pode ser muito geral e, de certa forma, um tanto subjetiva. Um real na mão deste que tem menos renda vale mais socialmente que um real na mão daquele que tem mais renda, enfim. Mas, assim, era uma provocação, na verdade, para botar uma pimentinha no debate, né? Porque, né, o professor Cláudio sabe que também, como a senhora, que existe esse debate, né, entre essas duas metodologias clássicas, né? Apesar Não, de que hoje em dia eu acho que já está um tanto pacificado, né? Mas no passado houve um debate intenso aí entre essas duas posturas. Tá? Eu agradeço a professora aí a disposição e a resposta. E eu queria perguntar agora para o professor Cláudio o seguinte. Bom, muito bem. Agora também vou fazer uma coisa que é um pouco uma covardia, né? Porque, claro que no Chile existiu, como parte do ajuste fiscal, né? Isso é uma coisa importante a ser dita, né? A gente fala muito do ajuste fiscal macro, que tem que ser feito, né? Porque o governo brasileiro está em rota de insolvência, né? Seja ele qual for, não estou falando o governo de agora ou futuro, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Isso acho que não tem dúvida, né? Que outro dia até vi um candidato a prefeito de um partido de esquerda falando de ajuste fiscal. Então, assim, a coisa já está tomando uma dimensão de unanimidade, né? Mas o Chile, além de fazer um ajuste fiscal macroeconômico, né? Ele, justamente a partir da utilização da avaliação social de projetos, a partir de uma lei em que qualquer recurso
público gasto em qualquer área teria que ser submetido a essa avaliação social, eles se desenvolveram muito nessa área, o Chile e o Peru, para a gente ter uma noção de como, assim, sem querer comparar, por favor, países, né? O Chile tem uma renda per capita muito mais alta que a nossa, né? Tem os conflitos aí sociais que o Chile sofreu, mas esses conflitos, na verdade, enfim, isso é uma outra discussão. Mas o que eu queria mencionar aqui é o seguinte, professor Cláudio. Lá você tem atualização, né? Bom, primeiro que lá você tem até o preço social da gasolina, o preço social do diesel, né? Você entra lá no site e, além de ter todos os guias e as metodologias, existe uma atualização anual dos preços sociais, desses parâmetros para avaliação social. Então, assim, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: muito bem, o governo estima e recomenda a taxa de 8,5% ao ano, mas de que vale essa estimativa se não há depois uma atualização, né? Porque as coisas podem mudar. Os países emergentes ainda estão recebendo capitais financeiros internacionais. O Brasil teve uma diminuição, mas ainda entra dinheiro, né? Mas e se a situação mudar, e se a situação fiscal melhorar e a poupança nacional também aumentar? Então, eu queria ouvir um pouco o que o senhor teria a dizer sobre isso. E se o senhor quiser também responder, fazer um pequeno debate aí com a professora Maria Alejandra sobre a questão distributiva, também é interessante. Enfim, a gente acha que deve estar bem em cima da hora, mas acho que dá, talvez, fazer um memolado aí. Tá bom. Obrigado, Ulisses. Não, sem dúvida, a questão redistributiva. Eu me sinto um pouco incomodado quando nós somos forçados a entrar nessa arena da peso redistributivo, porque caímos no subjetivismo. Eu concordo que nem todas as pessoas são iguais. Concordo plenamente. Que é a tônica quando nós fazemos uma avaliação puramente técnica baseada na eficiência. Mas é preciso estabelecer limites. E desses limites é que pode surgir o subjetivismo. Se nós conseguirmos implantar, pelo menos, a avaliação social, que seja estruturada com base na eficiência, já teremos avançado muito. E o professor Ulisses chamou a atenção para um ponto, é o seguinte: como estável estará sendo tratado esse assunto nos próximos anos? Eu conheço o Chile, não tanto quanto o Ulisses, naturalmente, que morou lá e ficou muito tempo, mas nós temos muitos amigos comuns, foram colegas meus de Chicago e até antecessores a mim, que são os papas. E eu tenho uma inveja enorme do Chile nesse aspecto, porque o Chile levou as coisas a sério. Tinha um governo militar, ditadores, etc., por trás. Eu estou querendo afastar isso. Não estou querendo mencionar esse ponto. Mas levou a sério essa questão da avaliação social, que nada mais é do que algo absolutamente necessário, exigido. A Rússia pratica isso. Quer dizer, praticava, agora não sei se pratica mais. Eu acho que com Putin não tem mais disso. Países socialistas, pelo contrário, são extremamente criteriosos. Suécia, todos aqueles países lá do norte, na parte da Escandinávia, eles usam isso e são severíssimos. Então, não é apenas uma questão de economia de mercado. Simplesmente, recursos são escassos. A sociedade tem que entender isso. Não dá para fazer tudo, não dá para atender todas as nossas necessidades. Acabou, isso não existe. Então, é preciso que as pessoas valorizem, é preciso que os projetos valorizem os recursos, exatamente o que eles valem em termos de geração de benefícios para a sociedade. O Ulisses tocou num outro ponto aí, que, aliás, não foi muito ligado à pergunta dele, mas que é muito relevante, que é a questão da avaliação ex post. Nós temos dois tipos de avaliação, ex ante e ex post. Ex ante é o que normalmente é feito. Estamos prevendo que o nosso projeto
vai gerar tanto de benefício durante um perfil de não sei quantos anos, vai gerar isso de energia elétrica multiplicado pela tarifa social. Chega-se a esse benefício. Isso é o que é praticado, assim é praticado. Isso vai para uma agência governamental, para um BNDES, para alguma outra instituição que avalia, diz assim, é isso aí mesmo, aprova-se o projeto. Agora é importante ver, depois que ele está aprovado, deixa passar algum tempo e vamos fazer análise ex post. A situação é similar àquela de um médico que resolve atender um paciente, assim, não, o diagnóstico é esse, ele está precisando disso, disso, isso. Esse é o tratamento que eu estou receitando. Não sei quantos comprimidos, pílulas, etc. E o paciente vai ficar bom. Uhum. É exatamente isso que nós fazemos com a análise ex ante. Ou não vai ficar bom, exatamente o que nós tratamos dentro da avaliação do projeto. O paciente morreu. A medicina se chama isso autópsia. Ou se não morreu, ficou pior. Vamos ver qual foi o problema, por que se errou naquele projeto. Né? Foi remédio errado, tratamento errado, o que foi feito? Lamentavelmente, no Brasil, nós não estamos fazendo avaliação ex post. Não fazemos isso. Fazemos isso para políticas públicas, e nós temos, o nosso grupo tem uma série de trabalhos sobre isso. Por exemplo, os benefícios sociais de uma lei seca. Quanto que a lei seca já gerou de benefícios para a sociedade? Evitou mortes e invalidez, etc. Uma série de outras, a lei do trânsito, uma série de políticas públicas extremamente relevantes. Maria Alejandra citou a questão do saneamento. Nós temos alguns casos de recuperação de fontes de água potável, não era potável, mas água para beber, que gerou um impacto positivo gigantesco. As crianças deixaram incríveis, crianças deixam de morrer porque estão bebendo uma água melhor. Isso, Brasil, século XXI. Então, são coisas assim tão óbvias, né, que a avaliação de projetos fundamentos servem para isso. Né? Eu ficaria aqui... Alejandro, você fica onde? São Paulo, né? São Paulo. Não, pois é, fica aqui no Rio. Mas numa hora a gente vai se encontrar, sim, vai brigar muito. certeza. Chamamos o Ulisses para brigar com a gente. Ele vai servir para apartar. Vou continuar no mediador. Não, antes de eu encerrar, não sei se o professor Vladimir vai querer fazer o encerramento formal, ou se eu mesmo faço. O professor Vladimir está aqui. Eu queria dizer, Cláudio, e professor Cláudio e professora Alejandra aqui, essa parte de avaliação social ex ante teve um desenvolvimento grande aí por uma iniciativa do Itaú Social, né? Itaú Social, Ricardo Paes de Barros. Só que eu não vejo aplicação de parâmetros sociais, né? E para a gente ficar com mais inveja do Chile ainda, lá tem já há algum tempo metodologia de análise ex post social também. Sim. Bom, com isso eu encerro aqui a minha mediação. Agradeço muito aos dois palestrantes. Foi um prazer, uma honra estar aqui com os dois. É um tema que eu gosto muito, evidentemente. E passo a palavra ao professor Vladimir, que é o coordenador do Centro de Liberdade, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, para ele fazer, então, as honras do encerramento do nosso... Obrigado, professor Ulisses, pela mediação. Professor Maria Alejandra e professor Cláudio Contador, muito obrigado pelo debate riquíssimo, ilustrativo e que torna, eu acho que foi um fechamento importante aqui para o nosso fórum, que a gente vê uma discussão muito intensa de pensar a economia brasileira pela livre iniciativa, não por uma questão de ideologia pura e simples, mas porque recurso público é escasso, porque empreendedorismo gera inovação, gera oportunidades, porque a gente só vai romper a pobreza se de fato a gente incluir via mercado, seja via trabalho, via empreendedorismo, essa população que está fora, não dá para ficar vivendo de auxílio emergencial.
né? Tem que ser coisas efetivas, né? E isso passa, dentre outras coisas, a ter critérios de escolha de onde investir o recurso público, né? De outro lado, em tirar esse peso de Estado e desregulamentar aquilo que é desnecessário, abrir espaço para atividade econômica privada e aumentar a nossa inserção no mercado internacional. Sem Porque dúvida. a gente não vai se desenvolver com a economia fechada. Então, eu acho que a discussão de hoje, e quando a gente coloca o Chile, e o Chile pode hoje se dar o luxo de discutir, vamos fazer uma nova Constituição, tem os embates, isso é normal numa sociedade, o conflito existe, né? Mas ele pode se dar o luxo de fazer isso num patamar mais elevado, né? Resolvido problemas básicos como habitação, como saneamento. A gente, como disse o professor Cláudio, a gente está ainda contando louros de algumas experiências de tratar água e Desculpa, crianças zero morrer. analfabetismo. Exato, zero analfabetismo. Então, acho que a gente às vezes perde muito o foco da discussão no Brasil, a gente discute a superfície e deixa de discutir o que importa, né? Então, foi muito, muito relevante isso daí. Eu agradeço por fechar assim com chave de ouro o nosso evento. E eu também agradeço ao público que ficou aqui conosco até esse momento, né? A gente está aqui há 2 horas de evento, né? Que é longo para o ponto de vista de um evento online. E tudo isso foi gravado, transmitido, está no canal do YouTube da TV Mackenzie Online. Eu agradeço a TV Mackenzie pela parceria, agradeço ao Instituto e à Universidade pelo apoio, ao cerimonial da Universidade que ajudou a organizar, né, a estrutura desse evento. E eu fico muito contente e eu quero deixar aqui as portas abertas do nosso Centro de Liberdade Econômica para fazermos estudos, pesquisas e discutirmos as coisas que realmente importam. Porque, caso contrário, a gente vai passar mais uma década com a sensação de década perdida, de voo de galinha, e não dá para manter 200 milhões de pessoas, né, em um país que tem um PIB total, que é a 10ª economia do mundo, no estado que se encontra. Não. É verdade. Perfeito. É verdade. Tem que fazer alguma coisa. Então, muito obrigado a todos. Boa noite e Boa noite, boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigado. Até logo.